Bom, nossa live de hoje nós vamos falar mais livremente, né, do assunto relacionado assim ao Natal e como essa data é importante para termos esse momento de reflexão em relação às questões que poderiam e deveriam ser elaboradas, né, nesse processo festivo. E aí, a ideia é a gente falar sobre, eu acho que 3 movimentos, né, que é a diferença entre aceitação, perdão e clemência, também que é uma palavra quase caída em desuso hoje em dia, e eu acho que o tema hoje eu queria abordar esse foco desse ponto, né? Que aí traria essa perspectiva de como o Natal traz essa relação, né, que deveria ser aproveitada, das pessoas aproveitarem essa data para elaborar algumas questões de guarda, de amargura, de rancor, né, de maledicência, de perjúrio, inquietações, que fizeram parte até mesmo do ano, né, dessa pessoa. Eu acho que o ponto mais importante para a gente abrir assim, até porque não tem nem razão de ser uma live muito extensa, né, da gente tratar o ponto central que é: o menino nos nasceu, né? E ele está entre nós, e esse exemplo de amor ágape do eterno Criador se manifestou entre nós, de maneira que a data de Natal não pode ser apenas uma troca de presentes vazias, logo senão ela perde sentido. Dentro das lives que nós construímos anteriormente, né, de todos os simbolismos, então, iluminar a casa, montar a árvore, montar um presépio, a ceia de Natal, todos esses movimentos. Tudo isso é importantíssimo como um elemento simbólico do Natal, mas o mais importante mesmo do Natal é a mensagem contida na manifestação material, encarnada, do Verbo Filho de Deus. E essa mensagem é uma mensagem que está relacionada ao eixo do perdão, da aceitação, e se nós vamos permitir que ele faça morada em nossos corações, né? O fato de José não ter encontrado uma casa para abrigar o Filho de Deus nos conecta muito naquela passagem do Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se me ouvires, né, e se abrir, aí eu entrarei e cearei contigo. Eu acho que o ponto central está relacionado a isso. O Natal traz essa perspectiva do adentrar, de fazer morada, como a gente diz no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido, dependendo da versão do Pai Nosso. Que não muda o eixo do sentido de... O elemento do perdão está atrelado ao ato da prática, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado no tempo presente, né, aqueles a quem nos tem ofendido. Eu acho que o Natal, Léo, traz essa perspectiva. O Natal sem essa perspectiva de reconciliação, de perdão, de aceitação, de clemência, traz essa perspectiva para nós. Não sendo assim, é só mais um feriado, é só mais um dia festivo, né, ou como se diz na linguagem moderna, confraternização universal. É um momento de abrirmos o nosso lar existencial, a nossa morada da nossa alma, para que Cristo habite entre nós. E Cristo habitando entre nós, onde Deus habita, não há confusão. Onde Deus habita, não há dissensão. Onde Deus habita, existe perdão, clemência, aceitação, não há julgo, né? Não há elemento relacionado ao olhar da falha humana. Eu acho que o ponto central é esse. Você me lembra da uma última vez que conversamos, você falou sobre a existência do mal estar na ausência do bem, né? Isso aí. E o que você falou agora sobre onde Deus habita, onde Jesus, onde o Cristo habita, não há dissensão. Isso. É como se fosse uma matemática, né? É como se fosse... Como é que eu vou dizer? Até conversamos essa semana aqui em casa sobre isso, porque existe questionamentos, às vezes notícias que a gente ouve, que a gente acaba durante a semana, até o meu trabalho mesmo, eu trabalho com público, eu vejo muita coisa,
E a gente fica, né, questionando, vamos dizer assim, mas até houve essa semana essa questão, por causa do mal, poxa, como é que pode, tanto mal, tanta gente fazendo tanto mal, tanto mal. E aí eu falei, né, repeti isso que você já havia me falado. E nunca me fez tanto sentido dessa questão do mal existir, mas porque o bem não tá sendo praticado. O bem, ele foi esvaziado de alguma forma daquela, ou daquele lugar, ou daquele coração, ou daquele ser humano. E aí você falando isso me lembra essa conversa que tivemos. É um local onde não exista Cristo, onde não exista a ideia de Cristo, o reino de Cristo, fatalmente, né? É um local que está propenso a ter muitos buracos, né? Se fala muito de brechas, mas assim, não levando para esse lado, vamos dizer assim, evangélico demais, mas por causa de certas palavras, às vezes cai na ideia de certos jargões. Não é jargão, é algo profundo de você olhar em volta e dizer assim, poxa, aqui na minha família reina o Espírito Santo, e por isso eu creio que não existe o mal aqui na minha família está presente Cristo, eu creio que não existe o mal, e isso é uma firmeza que eu acredito que todo cristão deveria ter, né? Eu vejo tanta fraqueza nisso, eu ouço tanta coisa assim, eu fico, poxa, mas não deveria ser ao contrário? A gente crer de uma forma, a fé ser tão pura ao ponto de acreditarmos que, poxa, mas eu tenho Cristo aqui, então não tem mal, não tem como o mal estar aqui, não tem como as dissensões. Pode haver alguma coisa ou outra, mas não quer dizer que exista algo. É isso que eu quero dizer. Porque o mal em si, ele não existe. Você o vê operando. Mas o mal, ele não tem substância naquilo que a gente diz na filosofia, né, sobre a essência, né, da substância. O mal, ele é um acidente da falta do bem. Então o mal em si, ele não existe. Você o vê operando tanto quanto você vê o frio, que não existe, que é a ausência do calor. Tanto quanto você vê a escuridão, que é a ausência de luz. Então, como Deus é o sumo bem, o que Deus criou foi a luz. O que Deus criou foi o calor. O que Deus criou foi o bem. Logo, na falta do bem, ou seja, existe o mal, mas o mal não foi criado. O mal é a ausência da operação do bem, tal como o frio é a ausência de calor, dentro desse aspecto. Fazendo o link, então, do tema de hoje, a ausência de perdão, a ausência de clemência. Isso, exatamente. Porque o que é um coração invejoso? Por exemplo, um coração invejoso é um coração que tem ódio, que é maledicente, não é? Que ele calunia, que ele se alegra no mal do outro, né? E se entristece no bem do outro. Tá vendo? Isso são movimentos, por exemplo, da inveja, que opera no homem. A inveja que opera no homem não tem bem em sua essência. O bem é ser temperado, o bem é ser manso, o bem é ser benigno, né? O bem é ter a paz. O mal é essa ausência. E essa ausência manifesta os vícios da nossa alma, que geram, obviamente, aquilo que a gente chama de filhas, né? Do vício. Por exemplo, um coração avarento é um coração que trai. Um coração avarento é um coração que comete perjúrio. Um coração avarento é um coração que engana, que frauda. Um coração avarento é um coração que está desprovido, obviamente, da essência do Cristo habitando em si. Ou seja, quando Cristo não está em nós, quando o menino Deus não habita na morada de nossa alma, obviamente nascem esses vícios da alma, né? Porque nós somos seres em queda. Então, por exemplo, Santo Agostinho disseca isso muito bem no De Malo, né? Ele fala sobre o mal, né? Então isso está bem dissecado ali. Quando ele fala sobre que o mal, ele dá até uma terminologia filosófica que é o mal é privação do bem. Ou seja, quando não há operação livre do bem, o mal se manifesta, porque ele não tem substância, ele não existe em si.
Quando o bem é privado, o mal se manifesta. Dentro disso, dentro desse aspecto, nós temos que entender essa perspectiva de que existe uma relação de algumas coisas na nossa vida, por exemplo, que nós vamos ter que aceitar. O que é aceitar? Aceitação não está intimamente ligada a perdão, mas a aceitação está no eixo da compreensão, certo? Exige-se um nível de maturidade muito grande, às vezes, para você perdoar alguém que conscientemente lhe fez o mal. Mas o primeiro passo para isso não é o perdão, né? É a aceitação. Porque o perdão exige que você esteja numa escala de superioridade. Porque o verbo perdão, do latim perdonare, ele é um ato de superioridade, ele vem sempre de cima para baixo. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, eu não consigo perdoar os meus pais, a pergunta na escala hierárquica, você está abaixo dos seus pais, você não tem capacidade de perdoá-los. E sequer os seus pais precisam do seu perdão. Quem disse que seu pai e sua mãe precisam do seu perdão? Por piores que eles tenham sido. Agora, como eu estou embaixo desse grau hierárquico, eu posso aceitar que a realidade dos pais que eu tive e daquilo que eu passei está dado na realidade. Isso não pode determinar quem eu sou. Isso não pode determinar quem eu me tornei. Se isso determina a minha incapacidade de liberar uma aceitação, de entender a vida, eu já estou sendo dominado por essa dor. Ponto. É isso que eu te pergunto. Aqui entra... Essa aceitação é de si mesmo ou é aceitação, nesse exemplo, dos pais? Eu aceitar como eles são, nem é de mim mesmo, nem é dos pais. É da realidade. Da realidade, da onde eu nasci, o que eu passei, se eu passei escassez, se eu tive abundância, né? Se mexeram comigo, se não mexeram comigo, se eu sofri algum tipo de coisa que não deveria ter sofrido, etc. Isso é um dado da realidade. Uhum. Quando eu libero a aceitação o quê? O que é aceitação? Simples, eu não posso voltar no passado e mudar isso. Isso já está dado, isso já foi feito. Ponto. Significa que ao aceitar que isso já aconteceu, eu sigo com a minha vida sem permitir que isso determine quem eu sou, quem eu estou construindo. Isso é uma construção da própria razão, né? Da própria razão e da inteligência, que deveria nos dominar. Certo. Se eu for guiado por sentimento, eu nunca vou conseguir entender isso, porque eu estou afetado já. Não, eu não vou aceitar o que aconteceu comigo. Então, meu filho, quantos anos você tem? 30? E o negócio aconteceu quando você tinha 7 anos de idade? Opa, peraí. E tua vida está sendo direcionada, conduzida, afetada por isso que você passou? Sinto muito, eu compreendo a sua dor, mas olha só, a sua dor que está controlando a sua vida. Mas na sua opinião, assim, eu não sei se você vai concordar. Você não acha que nessa questão da maturidade se encaixa muito nisso, mas que há muita falta de conhecimento, assim, conhecimento não só de vivência, linguístico até, saber o significado dos símbolos da palavra, né? Isso, como é que eu vou dizer? O conhecimento do aprendizado. Claro que existe aquela questão, não adianta uma pessoa estar aberta, por exemplo, você como professor, como psicoterapeuta, né? Você com as questões profundas, está aberto a vir aqui na live, ensinar, passar as vivências, o aprendizado, mas as pessoas não estarem prontas ou não quiserem também receber isso, entendeu? Eu sei que tem esse aspecto, mas digo assim, a maioria não vai aceitar. Uhum. Porque a pessoa acha, qual o grande problema? O problema é que a nossa psique sempre está relacionado a essa busca da satisfação, né? Pelo menos na formação da psique moderna. Então a pessoa acha, por exemplo, Léo, que aceitar ou perdoar, ela está perdendo algo. Como assim eu vou perdoar quem me fez tal coisa? Como assim eu vou perdoar quem me fez isso? Como assim eu vou perdoar? Ou seja, a pessoa fez isso, a pessoa me roubou e eu ainda vou perdoá-la? Então, exato. Porque quem é livre, aí que é a ideia. Ele pensa que ele está perdendo a fazer isso, mas quem se livra é você. Nesse aspecto me lembra de um caso
de um curso que eu fiz muito tempo, saúde emocional, alguma coisa assim. E aí, quando entrou nessa questão do perdão, quem estava dando a aula assumiu de que é um pastor, tá? Mas tudo bem, digo mais em questão a vivência dele, uma pessoa de idade, já tem muitos anos. E ele falou que na hora de orar o Pai Nosso ali, de rezar o Pai Nosso, nessa parte de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ele não fala. Ele falou que ele pula essa parte. E porque aí, ele não está liberto, né? Houve questionamento, mas pula para parte, eu pulo porque eu não me sinto capaz de... Sim. Assim, eu acho muita responsabilidade eu orar falando perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos. A gente não perdoa, a gente tem dificuldade, aí foi falando um monte de coisa, né? Mas, tipo, ele quis dizer que é como se essa parte aí ele pula porque ele não se vê capaz de vivenciar isso, né? E eu questionei no sentido de, poxa, mas mesmo que for um exemplo, mesmo que for um ato profético, né? Um simples ato profético, eu sei que eu tenho dificuldade de perdoar, mas eu estou tentando, eu tô buscando, eu vou deixar de orar essa parte porque eu larguei de mão, não sei. Então, mas é isso que é o ponto, né? Porque essa relação do perdão ao outro, ela é tão injusta, mas tão injusta, Léo, que você imagine o seguinte: a pessoa se coloca numa posição de ser superior a Deus. Tanto que elas falam isso, né? Deus perdoa, eu dão. Ponto. Você está tomando no orgulho, na vanglória satânica. Você está ali juntinho com aquele que caiu do céu, entendeu? Não me submeterei. Isso. E quais os filhos, por exemplo, quais as operações da vanglória da nossa vida? É jactância, né? Que é a pessoa que fica cheia de não vou perdoar, etc. Desobediente, que é essa pessoa que não consegue obedecer, né? Vai lá e libera o perdão. Não vou fazer isso. Só um movimento claro da vanglória, né? Controvérsia, que é esse ponto que não, isso eu não consigo fazer, eu não consigo entender, isso não entra na minha mente. O controvérsia é essa pessoa, que por conta do movimento da vanglória, isso afeta ele. Outro, teimosia, filha da vanglória, pessoa teimosa, entendeu? A coisa é simples de fazer, mas ela fica teimando. Discórdia, é sempre aquela pessoa, eu discordo, eu não concordo, eu discordo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Então a discórdia é o movimento da vanglória. Tem até um ditado novo. Tem até um ditado novo aí que eu ando escutando demais agora. Se fizer alguma coisa comigo, eu até esqueço, só não esqueço nomes. Sabe o que eu tenho visto nesse final de ano? Esse final de ano sempre tem algum conjunto de frases que habitam o pessoal no Instagram, etc. Esse ano eu estou reparando que está se repetindo muito no seguinte conceito. Esse ano eu descobri pessoas que nos surpreenderam e que nós nos desapegamos dessas pessoas. É sempre no sentido seguinte, que eu consegui me desapegar de pessoas que me surpreenderam de maneira negativa. Meu filho, você que pode ter sido a libertação que Deus deu para o outro. É verdade. Graças a Deus esse ano me desapegou. Vai ver, foi Deus que te livrou do outro. Se eu não tenho essa percepção humilde de reconhecer que talvez quem estivesse atrapalhando a vida do outro sou eu, e eu fico botando essas postagens, esse ano foi um ano de desapego, de nós realmente conhecermos as pessoas que nos amam, e não sei o que lá. Cuidado, porque essas são todas frases orgulhosas. Orgulho total pleno, que é a filáusia, né? O amor próprio desordenado de si, que é da onde surgem todos os vícios da alma. Isso é a filáusia básica, orgulho, soberba na sua mais suprema elevação. Porque em vez de eu estar pensando assim, eu fiz o desapego, Deus tirou pessoas do meu caminho, eu deveria estar pensando assim, meu Deus, Senhor, será que eu estava fazendo mal para aquelas pessoas a ponto que o Senhor teve que me tirar do caminho delas? Onde foi que eu errei, meu Deus? É esse o movimento? Sim. Ou deveria ser o movimento? Né? Então está permeando muito essa excentricidade da vaidade, principalmente nas mídias sociais,
e que impede esse ato do perdão. Porque um ato de perdão é ato de perder. Eu tenho que entender que eu vou perder algo, sim. Que o cara me roubou e eu vou perder o dinheiro e tem que perdoá-lo. É verdade, é exatamente isso. Entendeu? E tem um nível mais elevado ainda, que vem só com a manifestação da virtude da temperança, que é a clemência. Que nós esquecemos da clemência. Por quê, Léo? Você pode me fazer um mal, Léo, e eu posso até chegar em você e falar assim: ó, Léo, você me perdoa que aconteceu aquilo assim, assim, assado, mas veja bem, eu sequer preciso falar para você que eu reconheço que eu fiz o mal. Eu posso só fazer o perdão como esse exercício livre da vontade para justamente eu me livrar dessa carga que eu estou levando. Mas lá no íntimo, eu não confessei para você que eu te fiz o mal. Eu só te pedi perdão porque eu vi que você ficou mal. Eu posso ainda estar até discordante da tua percepção. Mas eu falo: ó, Léo, me perdoa por isso, eu não sabia que ia te afetar, etc. Ok. A clemência não. A clemência é mais elevado. Por quê? Na clemência, você reconhece que está errado, você confessa seu erro e você pede clemência. É diferente. É porque a gente está tão desconecto assim do princípio de hierarquia monárquica que a gente perdeu isso no nosso linguajar. Né? Que era a clemência da Bíblia é traduzida pela palavra misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. É a clemência, a palavra ali é o mesmo verbo. É uma filha da temperança, que é uma virtude cardial. Olha que interessante esse conceito, cara. E a gente está perdendo isso. Então é o seguinte: eu só perdoo fulano se ele fizer isso. Ou eu só perdoo fulano. Então, a clemência, olha só. A clemência é o fulano confessou o erro, ele admitiu que errou, e você ainda libera esse ato de perdão para ele. Mesmo ele confessando e assumindo. Porque é exatamente isso que Deus faz conosco. Por isso nós confessamos o pecado. Não é? Todo ato de confessar o pecado não é: Deus me perdoe. Não, Deus seja clemente. Porque eu não quero justiça de Deus no juízo final, não, meu amigo. Eu quero clemência. Já viu? As pessoas são traídas quando eu quero justiça. Não, isso não vai ficar assim, etc e tal. Meu filho, no dia do juízo final você quer a justiça divina. E olha que a justiça divina é pura, perfeita e agradável. Você prefere a justiça divina ou a clemência? Não tem um, Léo, que não me fala assim: não, eu quero clemência. E por que você não é clemente com os outros? Por que você não é clemente com o cara que te fecha no trânsito? Por que você está 5 anos sem falar com o teu irmão? Por que tu está 10 anos sem ligar pro teu pai? O que te impede agora de pegar o telefone e ligar pro teu pai? Que tu tá 10 anos sem falar com ele. Entendeu? Que tu tá 15 anos sem falar com a tua mãe. Que tu tá 5 anos brigado com o seu irmão. Entende? Louco! Essa noite te pedirão tua alma. O que tens tu preparado? As pessoas perderam essa consciência de morte, de vínculo temporal. O cara fica 10 anos sem falar com um irmão. Imagine isso. Por quê? Porque brigou por causa de 1,5 metro de terreno. Isso que é o pior. Entendeu? Ele roubou. O que aconteceu entre seu irmão? Ele roubou 50 centímetros do lote lá dentro de Xerém que papai nos deixou. Bicho, para com isso. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? As pessoas brigam por nada. Por nada. E aí tá 10 anos sem falar com o irmão. Tá, cara, louco, essa noite pedirão tua alma. Se tu morre hoje, tá diante do Criador. Onde estão? Perdoa as nossas falhas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Deus vai te medir com a mesma medida que você mede os outros. Não esqueça isso. Eu lembro de outros questionamentos. Você vai falando isso, eu lembro de outros questionamentos, que um deles é: por que as pessoas estão estarrecidas? Por que só cresce o nível de depressão e ansiedade na sociedade, né? E eu já tive muito esse questionamento, né? Eu vivi isso na minha vida. E aí quem vive isso, onde olha isso também, né? Os vídeos que assiste, né? As coisas que lê. E aí olha e diz: caramba, o negócio tá evoluindo. Antes era 20% de um povo, agora já está em 40%. Está crescendo, Só está crescendo. E numa conversa dessa, de tudo que você está falando, eu só consigo perceber isso.
só consigo ver desse jeito, tá? Porque Sim. até para essa atitude que você acabou de falar, eu acho que a pessoa ela tem que acreditar em Deus. Eu não sei se eu estou sendo muito radical, mas eu acho que a pessoa tem que acreditar de verdade mesmo. Acreditar que Deus existe. Porque aí entra o temor, né? Aí entra a Sim, questão quer ver do um gesto simples que a gente perdeu nesse ponto que você está falando? As pessoas querem dar esmola, ainda querem controlar o que o outro vai fazer com a esmola. Não vou dar dinheiro não, porque ele vai tomar cachaça. Meu filho, ele vai dar conta diante de Deus dos atos dele, você vai dar do seu. Então, se Deus botou aquele sujeito na sua frente, é para você praticar a esmola para curar a sua avareza. Não é pelo outro, não, é por você. É um ato de misericórdia da providência divina. Deus está colocado na sua frente uma pessoa em necessidade. É para te dar a chance de você salvar esse dia desgraçado seu, onde seu soberbo e seu orgulho lhe dominam, e você poder praticar uma pequena caridade que é para sua salvação, não é para o outro, não. O outro vai dar conta do que ele fizer. Se ele pegar aquele dinheiro e for para beber, não me importa. Porque a esmola não exige consciência do ato do outro. É consciência de mim mesmo em relação às minhas falhas. E outra, isso é tão orgulhoso, Léo, que a pessoa pensa assim, eu vou dar dinheiro, ele vai tomar cachaça. Meu filho, tu trai a Cristo todo dia. Tu traz Jesus todo dia, cara. O que é pior? O que você faz ou o cara tomar a cachaça dele? Pelo amor de Deus, não tem nem lógica hierárquica falar sobre isso, né? Então as pessoas estão assim, dentro dessa relação. Agora, sim, vamos fazer um adendo aqui que é importante. Perdão não implica reconciliação. Por quê? Perdoe todo mundo, perdoe a todos, mas reconciliação depende de ambos. De fato, eu acho que as pessoas confundem isso, né? Reconciliação depende do movimento do outro, não depende de você. O perdão, a clemência, a aceitação é um ato único seu, da sua livre vontade. Existe essa questão de perdoar, que eu já ouvi muito sobre isso. Eu vou perdoar e eu vou perdoar, mas não quero mais falar com essa pessoa. Não quero ter contato, não quero mais. Eu perdoo. Não sei se você já escutou isso, né? Já, muito. Isso não é perdão. Isso pode até ser aceitação, tá? É esse ponto que a gente está falando, que é o primeiro movimento. Ok, tá indo bem, tá no primeiro movimento. Eu vou deixar, tá na aceitação. Ela tá aceitando que não pode mudar as condições, os dados da realidade do que aconteceu, mas o perdão não tem essa de perdão. Não, perdão é esquecimento. Perdoei, eu vou esquecer. Eu acho que o esquecimento as pessoas confundem com reconciliação. Isso aí é o que eu falo, assim, da questão da linguagem e outro conceito. A gente não está falando disso, gente. O tema não é reconciliação, é perdão, clemência e aceitação. Sim. E vamos supor, de repente, uma pessoa que ela se nega a mudar, ela é uma pessoa que ela quer o mal, ela quer fazer o mal, ela quer praticar o mal, eu me torno obrigado a ter reconciliação com essa pessoa, a ter um ato de vou voltar a andar com essa pessoa. É isso que eu acho que as pessoas confundem muito, né? Porque aí a reconciliação depende de ambos. É o que o apóstolo Paulo fala. No que depender de você, tenha paz com todos. Ou seja, no que depender de você, tenha paz com todos. Ou seja, eu perdoo, estou disposto à reconciliação. Mas a reconciliação não depende só de mim, depende do outro. Aí é o ponto, acho que é onde as pessoas confundem, entendeu? Entendi. Mas para mim é pior. No seguinte aspecto, Léo, pensa comigo. Se eu te conheço, hoje nós estamos aqui em dezembro. O Léo de 6 meses atrás é o mesmo Léo de hoje? Certeza que não, porque eu sei que você está num processo de amadurecimento, de crescimento, de pesquisa. O Léo de 3 anos atrás é o mesmo de hoje? Certeza não. E o de 10 anos? Com certeza. Muito menos, né? É verdade. E por que as pessoas julgam os outros por isso? Porque essa dificuldade de reconciliação está muito nesse eixo, tá? Do eixo temporal que as pessoas colocam assim. Cuidado, hein? Não, fulana... rapaz, há 5 anos atrás o Léo fez um negócio. 5 anos atrás?
Meu amigo, Deus não olha o passado, por que eu vou olhar? Deus é um ser em ato puro, Deus só olha o presente. Tudo para Deus é presente, o passado, o futuro e o presente são presente para Deus. Deus não é um ser tridimensional como nós somos. Não existe passado e não existe futuro para Deus. Tudo é uma coisa só no mesmo instante. Isso é falando uma linguagem bem simplória para o pessoal entender aqui. Senão a gente já tem que falar de pentadimensão, isso aqui, né, é viagem total. Mas de uma maneira bem simples. A onisciência de Deus, ela é instantânea. Deus está te vendo agora, neste instante. Neste instante está todo o teu passado e todo o teu futuro. Mas neste instante, somente nesse instante, Deus não está vendo o que você fez. Deus está vendo quem você é. E todas as variáveis possíveis do seu futuro já estão determinadas. Mas pelo seu livre ato da vontade, uma delas você vai seguir. Tá. Dito isso, por que eu, Reles mortal, preso em 3 dimensões, tô olhando o Léo é o seguinte, não, veja bem, ano passado o Léo fez tal coisa. Meu amigo, o Léo não confessou? Tá. O Léo não está comungando? Sim. Então, meu amigo, ou eu acredito no sacramento, eu acredito no perdão de Cristo, eu vou falar que Dimas não foi para o céu na cruz. Não. Ele pediu, não, mas Jesus falou que ia levar, mas sabe como é que é, né? Opa, peraí. Se eu me arrependi. Sabe, como é isso? Peraí. Se a pessoa se confessou, se a pessoa saiu daquele processo de pecado mortal, se a pessoa está em comunhão, Deus não olha para o que foi. Porque eu estou olhando, meu Deus. O Assis de 6 meses atrás não é o Assis de hoje, cara. Eu já li, eu já evoluí. Eu posso ter piorado também. Creio que não. Tô tentando não piorar. Há pessoas que pioram. Eu tô tentando piorar, acho, né? Os outros que têm que me dizer. Eu não posso ser o critério de mim mesmo, né? Mas eu tô procurando melhorar. Acho. Então eu preciso de pessoas para me corrigirem. Mas assim, eu não sou o mesmo cara de 6 meses. Se eu piorei ou melhorei, as pessoas de fora vão ter que me dizer isso, tá? Ponto. Sim. Ou seja, eu estou mais virtuoso ou eu estou mais vicioso? É só isso que importa também. Agora, se eu estou com menos cabelo, isso eu vejo, caramba, isso aqui é acidente. Eu estou falando de essência. Eu quero saber o seguinte, eu melhorei nas virtudes ou piorei nos vícios? É só isso que me importa. Qualquer critério externo é esse. Ponto. Sabendo disso, como, Léo, eu estou 10 anos sem falar com meu irmão, porque eu estou julgando o que ele fez há 10 anos atrás, cara. Isso é uma coisa assim, é uma sandice isso. Você está se colocando na superioridade de Deus. Imagina, eu vou te perdoar, meu filho, mas eu vou ficar de olho em você. Porque há 3 dias atrás, não, Deus está te olhando agora. E é assim que nós devemos olhar para o próximo, agora. Ponto. Então tem pessoas que pioram? Tem. E eu vou olhar para esse olhar piorado da pessoa. Mas eu vou perdoá-la e no que depender de mim eu vou me reconciliar no que ela é hoje. As pessoas têm essa também uma imaturidade. Então se eu perdoar e reconciliar, eu tenho que aceitar tudo do outro. Meu filho, você não tem que aceitar nada do outro. O outro te oferece o que ele tem para dar e você recebe o que você quiser. Os conceitos misturam, entendeu? Os conceitos misturam. Então eu tenho que esquecer? Esquecer você tem que ter. Sim, por quê? Porque aquela pessoa não é mais a mesma. Isso você tem que esquecer. Não significa que eu esteja em congruência com os mesmos comportamentos desse sujeito. É totalmente diferente. Mas que entre nós não há nada, somente a paz. Como o apóstolo Paulo ensina. E o que eu penso assim, onde se perdeu, né? É claro que a gente tem várias teorias, né? A cristandade, ela meio que vem tropeçando, ou tropeçou em algum momento, mas quanta coisa que se perdeu, né, para chegar até onde a gente está, né, hoje. Coisas que poderiam se ter como simples, eu não estou dizendo que perdoar é simples, mas digo assim, estou falando no sentido da linguagem, no sentido do conhecimento. Coisas que poderiam ser do próprio ser humano entender como simples. Hoje a gente tem dificuldade, tanta dificuldade, a gente não sabe agir mais diante de nada do que acontece.
Sim, 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 de fato. É uma coisa muito. Até quando a pessoa reconhece que está errado, muitas vezes ela quer dar lição de moral. Não, eu errei, mas veja bem. Não, não, peraí, meu filho. Então tu não está arrependido. Só confessa. Só fala o que você fez. Se justificou, já não tem arrependimento. Só arrependa-se só. Reconheça humildemente que você fez tal coisa e acabou. Entendeu? A grande diferença, Léo, é esse. A soberba, o orgulho, a vaidade estão muito fortes na sociedade. Eu acho que as mídias colaboraram para isso, tá? Minha percepção. Posso estar equivocado. Sim. Mas minha percepção, ou opinião, digamos assim, né? As mídias sociais colaboraram significativamente para isso. Por exemplo, ninguém sabia para onde que o Léo viajava há 5 a 10 anos atrás. Hoje as pessoas, poxa, eu estou não sei aonde, estou fazendo tal coisa, essa coisa toda, que até a gente já falou em relação ao Instagram, quando eu brinquei contigo, né? Se for para botar foto de sapato e comida, nem conta comigo. Nem conta comigo. Sim. Porque isso é um elemento de vida privativa. Se eu tiver que fazer isso, eu sei que as pessoas querem, mas isso é um ato da curiosidade. Curiosidade é vício da alma. Ponto. Então, até para ajudar contra a curiosidade, é necessário manter a vida privada em relação a esses pontos, né? Então, dentro desse aspecto, eu acho que as mídias sociais colaboraram significativamente. Cara, tu já viu na igreja, todo mundo filma tudo, cara. Todo mundo filma tudo. Sim. Entendeu? Eu vejo até com minha esposa, a gente tá assistindo alguma coisa aí no YouTube mesmo, aí alguma música, algum show bacana assim, eu falo, caramba, cheio de gente, bacana esse show. Todo mundo Ela me mostrou. Ela me mostrou o Djavan esses dias que ela gosta, aí quando foi tirando a câmera, né, botando a câmera mais pro público, né, todo mundo com celular. O celular. Um show, presente Exatamente. num show e com o celular ali. Isso aí. Filmando. Então, dentro desse aspecto, eu acho que as mídias sociais colaboraram. E é tudo uma vida fajuta, né? Tudo uma vida falsa. Sim. Por quê? Porque eu estou no consultório todo dia, né? Aqui eu ouço a verdade. Aqui eu ouço o que é a vida real, entendeu? E eu não tenho problema das pessoas estarem contradizentes no que elas postam em relação ao que elas me dizem de suas vidas. Eu acho que é uma demanda social que ficou tão grande que quem não tem não é visto. É quase que você vira um zero à esquerda social, né? Se você não posta a sua vida, se você não tem pessoas que interagem com a sua vida, você não é visto na sociedade, você não existe. Sim, essa é a sensação que as pessoas essa é a sensação. E claro, isso gera um orgulho, porque ninguém posta coisa ruim, né? Não. Todo mundo só posta coisa boa, não é verdade? E a preocupação de estar sempre postando isso, né? E logo, você hoje tem essas frases que validam, tipo, 2024, Deus tirou da minha vida quem Ele queria. Eu conheci verdadeiramente as pessoas, eu me desapeguei de A, B e C. Finalmente eu estou livre. 2024 lavou da minha vida e só ficou quem Deus queria. Então, meu filho, vai ver, a lama era você na vida do outro, né? É verdade. Então, eu acho que as mídias colaboraram muito para isso. Tanto que eu já percebo, às vezes, quando eu faço algumas postagens, que não é o meu intuito nunca validar nenhum tipo de soberba, mas que, se a pessoa mal interpretar, ela pode pegar algumas frases que eu coloco pro ego dela, são as que mais têm interação. O pessoal, é isso mesmo. Agora, quando eu coloco alguma conceituação que não tem como ter a má interpretação, que é aquela prensa avassaladora que vai na cabeça da pessoa, a interação diminui significativamente. Entendeu? Há uns anos atrás, eu tive uma percepção andando na rua, assim, dentro das minhas questões, eu pensei, poxa, eu acho que tem muita coisa que eu vivencio na minha vida porque eu não sei agir em relação a determinado momento, né? Vamos dizer assim. E como é que eu vou poder fazer? Como é que eu vou... E aquilo ficou bastante tempo meio que trabalhando em mim, sabe? E isso mudou muita coisa. Não que em tudo, não. Tem coisa que eu ainda vivencio
provavelmente eu olho, eu perco até o brilho, porque eu não sei o que agir, com o que falar, né? Uhum. E não vem com esse manual. Mas, de certa forma, foi que começou a mudar muita coisa em mim e na minha vida. Perceber que, por exemplo, diante de uma ofensa, eu não tenho que retribuir a ofensa. Por quem Uhum. falou que eu sou obrigado a retribuir a ofensa? Não pagar o mal com o mal, né? Porque eu sou homem, eu tenho 1,85 m e peso 120 quilos, e fica feio para um homem de 1,85 m receber certo tipo de ofensa. Mas quem escreveu isso? É o que? É os filmes da Marvel? Pelo contrário, Cristo ensinou justamente isso. Então, assim, uma coisa é defender a minha família, uma coisa é defender quem está fraco, enfraquecido do meu lado. A mim Sim. mesmo, né, criar uma defesa. Outra coisa é uma ofensa e toda ela trazer como pessoal, que é o pior, e viver esse adoecimento. Quantos anos de vivência desse adoecimento? De tudo era uma ofensa pessoal, tudo era uma ofensa pessoal, sabe? E no fundo, o perdão que eu achava que eu cometia, né, que eu fazia, eu comecei a perceber que não, porque é tipo um perdão só para dizer que perdoou, só para dizer que tá bonitinho na foto, né? Uhum. Mas aquilo ali sempre remoendo dentro de mim, sempre remoía as coisas, sabe? E aí eu comecei a me libertar disso. Eu não sou obrigado a retribuir. Sim. Eu não sou obrigado a... Eu trabalho da mesma maneira, né? Eu tô aqui, eu trabalho com público e eu vou num atendimento, como aconteceu, foi semana passada. O cara revoltado porque não aceita lá cartão de crédito e ele falou, não, pô, mas aqui na Zona Sul, em qualquer lugar que eu vou, aceita, tal, é um cartório. Então, cada cartório tem seu jeito de trabalhar, né? Tem o seu motivo por que não aceita, né? Uhum. E aí eu vi a hora dele bater até no balcão e revoltado. Na hora, eu também fiquei bastante chateado com aquela situação. Aí eu pensei, cara, e agora? Uma situação dessa aqui. Aí eu atendi ele e tal, no final eu entreguei o serviço na mão dele, falei, olha, eu quero desejar ao senhor um Feliz Natal, hein? Aí ele, rapaz, claro, não, você também, vamos tocando, né? Eu falei, isso aí, vamos tocando. Eu fiquei chateado, fiquei irritado, fiquei com vontade de pegar um coroa daquele ali e esfolar ele. Claro, eu sou ser humano. Mas sim. Quando ele foi embora, é engraçado, eu me senti bem. Até a menina que estava comigo, as meninas estavam assim perto, falou assim, cara, você é muito, muito, muito engraçado, tal. Todo mundo começou a rir. Mas aí eu fiquei na minha, eu falei assim, pô, pela primeira vez eu acho que eu me senti melhor do que se eu tivesse, como já aconteceu. Exatamente. Dá um movimento. O apetite sensitivo, o jogo emocional, pulsa. Cara, tem que bater no intelecto, na razão e ser controlado. Mas por dentro tu tá um furacão. Exatamente. Isso aí. Eu tenho minha parte animalesca aqui dentro. Mas quando bate no intelecto, meu intelecto é superior. E o que eu noto por mim e noto em observação, que as pessoas elas não deixam barato por vergonha de ser julgadas fracas. O professor Lavo fazia sempre um apontamento que a gente percebia, e ele falou que conseguiu ter essa clareza quando ele foi morar nos Estados Unidos. Que ele falava assim, a gente tem essa... Já viu que o brasileiro fala assim, o Léo é muito legal, mas cuidado, hein, tem isso aqui. O fulano é muito gente boa, mas... né? Uhum. O brasileiro ele tem uma inveja antropológica. Ponto. Dificilmente a gente se alegra com a vitória do vizinho que é desconhecido. Você, pô, que legal, olha lá, o vizinho reformou a casa, comprou um carro novo. Não. Isso não é natural para o brasileiro. Você pode até fazer isso num segundo momento, mas o primeiro momento para o brasileiro é inveja. É inveja. Ponto. Como é que o cara fez isso? Como é que ele comprou esse carro? Como é que é isso, né? O brasileiro é invejoso. Ele não torce positivamente para você. E como uma pessoa com um coração assim, invejoso, ela vai achar que ela tem que demonstrar fraqueza, né? Isso. Demonstrar fraqueza.
Porque como o C.S. Lewis fala, amar significa ser vulnerável. Então, para perdoar, eu tenho que ser vulnerável. Porque só com a manifestação do ágape dessa vida, na minha vida. E o ágape é como o apóstolo Paulo diz em Coríntios 13, diz o quê? Que é que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não arde em ciúmes. Então, meu filho, tu tá ferrado. É isso aí mesmo que tu tem que praticar. E aí, quando ele foi para os Estados Unidos, que aí ele viu que ele falou que chamou a atenção o filho dele que estava na escola, aí fez alguma coisinha lá e todo mundo veio validar e elogiar o filho dele. Aí quando ele chegou em casa, ele falou, pai, meu Deus, pela primeira vez eu fiz algo na escola e realmente você via genuinamente que as pessoas estavam torcendo para você, estavam, caramba, que legal, é isso, cara, faz assim. Não tem isso, Léo, no Brasil, não existe. Não existe. Tanto que o brasileiro tem a cultura da traição, porque a cultura da traição vem da inveja, filha da inveja, a traição. A detratação, a traição, a murmuração, o perjuro, a fraude. É o cara que caminha contigo, é muito comum isso no Brasil, você pode perceber. O cara tá caminhando contigo, daqui a pouco ele vai lá, te trai e monta o negócio dele. Isso é natural no Brasil. Isso é natural até no meio protestante evangélico. O cara tá contigo ali na igreja, daqui a pouco ele vai caminhar um tempinho, daqui a pouco ele vai, pimba, pega o grupinho dele e monta outra igreja dele. Eu vi isso de perto. Tá contigo na padaria, ele fica contigo um tempo na padaria, 5 anos, 10 anos no máximo, daqui a pouco ele, pumba, monta a padaria dele. Fora o que a gente vê, né? O vizinho aqui coloca um açaí para vender. O outro bota na esquina. Daqui a pouco tem 3, 4 também vendendo e a mesma coisa. Não tem esse pensamento natural de olhar o seguinte, pô, o cara é legal, pô, beleza, eu vou torcer pra ele. Não, pô, fulano tá ganhando dinheiro, hein? Ali, esse negócio de açaí dá, hein? Vamos botar uma também. Sim, é verdade. Entendeu? Então, pode ver que só tem esses modismos no Brasil. O que é esses modismos? São especificidades de coisas que alguém monta e o outro vai montar igual. Não tem isso em outro lugar do mundo, gente. Não existe isso, não. Entendeu? O cara bota a barraquinha de milho, daqui a pouco tem 10 barracas de milho. O brasileiro é invejoso tá na antropologia dele. A gente não torce pelo sucesso do outro. A gente não quer ver o outro bem. E quando a gente vê o outro bem, ainda quer sugar dele. Entendeu? Isso é um fenômeno brasileiro. Entendeu? A gente fica invejando o que o outro está fazendo. E se está dando certo, eu vou fazer também. A gente via isso nas famílias, né, antigamente. Tinha aquelas famílias seguintes. Pai, eu vou estudar, sei lá, biologia. Não, filho, na nossa casa aqui tem que ser advogado. Ou você vai ser advogado ou não sei o quê. Por quê? Porque era uma relação de demonstração social de sucesso e grana. Não tinha a ver com vocação, propósito. O brasileiro tem esse eixo muito forte. Então, quando o professor Olavo fez esse apontamento, que ele já tinha isso como percepção filosófica, quando ele vai morar nos Estados Unidos, que ele vai nessa cultura diferente, e que a pessoa verdadeiramente, genuinamente, né? Tu vê que a menininha bota a barraquinha de suco de limão dela, vai lá todo mundo comprar, para ajudar a vizinha. Essa relação de espírito de comunidade que existe nos meios americanos, você vê isso muito forte. Quando ele viu isso, ele foi para um lugar do interior, que é a Virgínia, né? Quando ele vê isso, ele fala assim, pela primeira vez na vida, eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro e saber que não tem ninguém torcendo contra mim. A Tatiane tá falando verdade. É a Tayane. Tayane, né? A Tayane tá falando verdade porque ela tá na Bélgica. Ela sabe que ela tá em outro país, ela sabe como é lá. E me lembra, agora retornando ao início da live, a gente falando sobre, no caso, você começou a falar e eu toquei na questão da ausência do bem, o mal é a ausência do bem. Como não ver o que a gente vê, o atraso que a gente vê na nossa sociedade, na nossa cultura, sem o bem presente, né? É só o bem de forma, sei lá, imaginária, não sei. É um bem coitado, né? Isso. Bom, tá. Isso mas aí, é uma coisa assim de boca, né? Então, como não até para receber sociedade... elogio. Tu já viu que a gente tem dificuldade de receber elogio? Tem. O cara fala assim, pô, Léo, bonita a tua blusa aí lá. E tu fala, que nada, pô, comprei ali na feirinha, foi 20 reais. 20 reais. Você deprecia. Sabe por que tu deprecia? Porque você é invejoso, naturalmente,
E sabe que quando o outro te faz um elogio genuíno, o teu primeiro movimento não é falar assim, poxa, obrigado. Ah, que isso, são seus olhos, muito obrigado. Não, não, não. Você dá um jeito de se defender, tipo assim, meu Deus, me viram, achou minha blusa bonita, meu Deus, ai, agora ele viu que eu tô com um carro tal. Não, 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 mas não foi, não, gente, esse carro aí não foi nada, era um consórcio que eu pagava há 40 anos. Por isso que eu sempre tem, sabe por quê? Porque a inveja tá no âmago do brasileiro. Então, quando ele recebe um elogio, quando ele recebe uma validação, ele já se defende. Porque ele já fica, vão botar olho gordo em mim, estão botando olho gordo. Ih, aí, ó, o pessoal tá vendo minhas coisas, tá vendo. Não pode ser assim, não pode ser dessa maneira. E outra percepção, trazendo a questão do Natal, é ter essa atitude, né, como a proposta da live, num Natal, é como se fosse uma agulhazinha no palheiro, né? De olhar em volta e, olha, pessoal, deveria ser uma coisa natural, né? É o Natal, é tempo de perdão, é tempo de reflexão. Esse ano deu tudo, gente, esse ano deu tudo errado. Foi ruim, mas vou falar um negócio pra vocês. Fulano, eu te perdoo, tá? Ciclano, eu te perdoo, me perdoa, entendeu? Vamos zerar daqui, é o tempo do advento, Jesus está entre nós. Já deu, chega dessas dissensões, chega dessas... Pelo menos na noite de Natal, né? Pelo amor de Jesus, né? Pelo menos. Porque é onde eu sento na mesa para ceiar e deveria ser esse momento de reconciliação. Gente, até aqui nós fizemos tudo errado. Te tratei mal, te detratei, cobrei de você o que não devia e por isso eu peço perdão. Pelo menos na noite de Natal, meu Deus. Pelo menos. Porque se o Espírito Natal, né, se Jesus habitando entre nós, não é suficiente para amolecer seu coração, nada mais vai. Impossível, pô. Entendeu? Entendi. E é por isso que eu falo para as pessoas, tá brigado com quem? Tá brigado com o teu pai? Pega o telefone aí e liga para ele. O que te impede? Tá brigado com o teu irmão? Liga para ele. Vai lá. Entendeu? Dá o primeiro passo. Primeiro passo é aceitação, depois tu perdoa e depois tu seja clemente, o que seja. Mas dá o primeiro passo é você. Porque se você está ouvindo isso aqui, significa que isso está chegando para você, não para ele. Então dá o primeiro passo. Vai lá. Faz isso. E deixa Liga. o Espírito Santo agir, né? É lei da semeadura. O que você vai plantar, você vai colher. Se eu plantar paz, eu vou colher paz. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Então para de plantar dissensão, para de plantar inveja, entendeu? Plante paz, plante reconciliação, plante amor, plante gratidão. Você só vai colher isso na sua vida. É lei de semeadura, é princípio. Para isso você não precisa nem ser cristão. Deus estabeleceu isso como princípio na ordem natural das coisas. Pronto. Não tem desculpa. Entendeu? Assim, é coisa de 30 segundos. Você pegar seu telefone e ligar para o seu pai e falar assim, pai, como é que o senhor está? O senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Ah, sim. Mas se ele... Não tem o se ele. O se ele é você querendo controlar a esmola do mendigo, que a gente falou. Isso. Não tem se ele, mas... Não tem mais. Não tem mais, não tem entretanto. Não. Faz. Você precisa dar esse salto de fé. Você precisa abrir a porta para que Cristo tenha lugar na sua habitação da sua alma. Será que ele vai encontrar esse lugar na sua vida? Será que a sua casa realmente está aberta? Ou está fechada, igual as casas de Belém, que fez com que José procurasse justamente uma gruta para que ele nascesse? Porque ele não encontrou morada. Será que ele vai encontrar morada na sua vida? Esse é o eixo central. Professor, é bem capaz da live cair, hein? É isso, não. Mas já foi. O assunto é esse. O assunto é esse. Caiu, não tem problema. Assunto é esse. Só para dar uma... Mas esse sim. Esse é o assunto central. O sentido todo do Natal é esse. Não é? Não, esse ano eu posso dizer pra gente aqui, esse ano está sendo bem diferente. Graças a Deus. Assim, graças a Deus. Graças a Deus. Está sendo bem diferente e tudo que a gente está percebendo, assim, é claro que as questões materiais a gente se preocupa e tudo, né? Eu tive na minha mãe sábado, ontem no caso, né? E,
tá indo tudo bem e tal, mas eu sou uma pessoa que eu olho e digo assim, olha, isso vai ser mantido, independente, e tem que ser mantido, independentemente de como eu estiver aqui no meu bolso, né? Porque Sim. é o eixo central. É, Eu estou isso aí. percebendo